Quando falamos em meio ambiente, nós dividimos esse tema em várias ramificações, né? Como, por exemplo, preservação das matas nativas e biomas, proteção de animais silvestres, a questão do licenciamento ambiental para empreendimento e funcionamento de empresas, empresas governamentais, propriedades urbanas e rurais. E para que tudo isso funcione, né, além da legislação ambiental específica, é necessário também a fiscalização para garantir que essa legislação seja cumprida. No programa de hoje, recebemos Alexandre Burman, que é advogado e professor, especialista em direito ambiental e presidente da UBA, da União Brasileira da Advocacia Ambiental, e vai nos falar um pouco sobre a fiscalização ambiental no Brasil. Tudo bom, Alexandre? Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Oi, Renata, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando contigo e com a tua assistência aí. Espero que a gente possa fazer um bom bate-papo. Não, com certeza. Alexandre, antes da gente começar aqui a nossa conversa, que é um tema super importante, conta um pouquinho de você, da sua experiência, até para que as pessoas também possam te conhecer. Olha, eu sou advogado há mais de 20 anos e no início da minha carreira eu acabei indo trabalhar no setor público, ser procurador de município e logo em seguida eu me envolvi dentro da prefeitura com algumas questões ambientais. E como eram muito próximas do direito público que eu já trabalhava, em algum momento eu me direcionei para essa carreira, né, para a especialização no direito ambiental, decorrente dessa oportunidade que eu tive de trabalhar com esse assunto dentro das prefeituras municipais. A partir disso, fui me especializando, fazendo curso de especialização, mestrado, doutorado no tema, e desde lá do início dos anos 2000, eu só trabalho com o direito ambiental, especializado, né, nesses assuntos, sem ter uma abordagem em outras matérias do direito, focando especificamente na área ambiental. Ah, maravilha. E, Alexandre, com toda a sua experiência que você tem, conta um pouquinho, porque eu acho que essa é uma dúvida, né, muito grande. Quem que realiza a fiscalização ambiental, né? Quem que pode realizar essa fiscalização ambiental? Porque eu acho que no dia a dia as pessoas têm dúvida, é a polícia militar ambiental, é a polícia civil, não sei, é a prefeitura, ou é o órgão estadual. Explica um pouquinho aí quem que poderia fazer essa fiscalização. Sim. Bom, a fiscalização ambiental ela é feita por qualquer um dos entes federados. A Constituição Federal estabelece que tanto a União, no caso o IBAMA, o Estado, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou a sua respectiva fundação, e o município, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou o seu órgão ambiental, eles têm a competência para fazer a fiscalização ambiental, as ações, né, de poder de polícia por conta da administração pública. A polícia não necessariamente ela tinha esse perfil, essa atribuição de fazer a fiscalização ambiental. Ela era muito mais vinculada a certas situações determinadas por ajustes na legislação estadual de cada ente federado. Agora, com uma alteração na lei federal, agora todas as polícias também são habilitadas a realizar as ações de fiscalização ambiental. Então, quem pode fiscalizar? Tanto a polícia pode fazer as ações de fiscalização administrativa, como também os órgãos ambientais, né? Seja a prefeitura, seja o órgão estadual, ou seja o IBAMA, ICMBio, todos estão aptos a realizarem a fiscalização administrativa ambiental, que popularmente a gente nota aí as ações que geram as multas ambientais. Tá, perfeito. E daí, assim, todos esses órgãos, né, eles podem fiscalizar as questões ambientais. Mas, na prática, esses órgãos, eles conversam entre si
cada um trabalha de uma maneira independente e tem alguns casos também que a gente vê que a gente tem a atuação do município e do Estado junto. Como que fica isso também na prática? Isso é um tema bastante controverso, né, Renata? Deveriam os órgãos ambientais dialogar muito mais nesse sentido. É um problema histórico de divisão de competência e das atribuições dos órgãos ambientais. Isso tentou se resolver de alguma forma a partir da edição da Lei Complementar 140 de 2011, onde se estabeleceu uma atribuição de fiscalização ou de emissão dos autos de infração, as multas ambientais, para o órgão ambiental licenciador da atividade. Ou seja, o órgão ambiental que faz o licenciamento da atividade é o órgão responsável pela autuação, pela aplicação da multa ambiental. Claro que a gente não pode, de alguma forma, esquecer que a Constituição estabelece as atribuições de fiscalização ambiental para todos os entes. Obviamente que, dentro dessa perspectiva da lei complementar, deveria ser uma coisa mais organizada, mais setorizada, mas que na prática, efetivamente, a gente ainda vê bastante conflito, apesar de ter uma regra, apesar de termos normas que digam que o cidadão, a empresa, a pessoa física ou jurídica, ele só possa ser autuado por um dos entes federados, sob pena de estar ocorrendo uma dupla autuação, o chamado bis in idem, nos termos jurídicos. Sim, e é uma confusão, né, Alexandre? A gente vê principalmente, acho que os casos de maior complexidade, e que daí tem toda uma questão do clamor social, e que daí a gente vê o IBAMA, né, a União autuando, o Estado autuando, prefeitura autuando, de repente até a vigilância sanitária autuando, né, tudo ali relacionado à mesma questão, e gera, né, realmente aquela, quem que daí seria devido, quem que não é, tem toda a questão daí da lei complementar, né, teoricamente, aquele que passa pelo processo, né, de licenciamento ambiental seria o órgão competente para fazer a autuação, mas daí são outras discussões mais complexas. E tem também, as pessoas confundem um pouco, né, porque dentro do direito ambiental a gente tem as 3 esferas, a esfera civil, a esfera administrativa e a esfera penal, e daí fica, mas eu já fui autuado na esfera administrativa, por que eu estou sofrendo uma ação civil pública? Daí são coisas completamente diferentes, e a pessoa, né, a empresa ou a pessoa vai responder, ela pode responder em tese nessas 3 esferas, né? Diferente daí do que a gente está conversando agora, que é a questão da autuação administrativa, né? Então, a gente que está aí na área ambiental, a gente sabe que não é fácil, né? Essa questão aí dessa... Não. Ainda mais para explicar para o cliente, né? Para a pessoa, que já é complexo, né, Renata, para a gente, a nós que estamos no dia a dia trabalhando com isso, né, imagina explicar isso para o leigo com uma linguagem clara e acessível para ele entender que muitas vezes ele vai ter que responder a 3 processos, ele tem que ir numa audiência com o juiz, e daí ele vai nessa audiência, ele acha que terminou, não, agora tu tem mais uma outra audiência, agora tu tem mais um outro processo, agora tu tem mais uma outra multa, então fica bem confuso realmente. Realmente, assim, para a gente é complexo, né? E para quem não é familiarizado, eu acho que a complexidade aumenta mais ainda, né? Bem o que você falou. E, Alexandre, uma outra questão, né? Dá para a gente ter um levantamento de quais são as principais infrações ambientais aqui no Brasil? Você tem essa informação? Tem até por sinal, porque eu estou concluindo meu doutorado e nesses estudos que eu estou fazendo, nessa pesquisa que estou fazendo, acabei verificando alguns relatórios da Controladoria Geral da União, né, baseados numa análise do trabalho do IBAMA, né, do órgão ambiental federal que faz a fiscalização. Então, a principal fiscalização, a principal causa dos autos de infração do IBAMA são os crimes, ou no caso das multas, né, a infração administrativa, vinculadas à
supressão de vegetação, infrações contra a flora. Então, o grande índice, 70% de todas as infrações autuadas, de todas as multas aplicadas pelo órgão ambiental federal, são vinculadas às infrações da flora. Daí tem outras infrações contra a fauna, né? Tem infrações mais burocráticas, que é equívocos, irregularidades no preenchimento de documentos, mas o grande número de infrações é contra a supressão de vegetação. Vegetação, tá. E daí, essa supressão de vegetação, ela está mais relacionada, eventualmente, à Amazônia, região né, da Amazônia, ou não? É APP, reserva legal, ou não dá daí para ter essa identificação de qual seria a causa? Não, tem identificação, eu posso dizer que tem essa identificação considerando o estudo antigo que, preferencialmente, nessas infrações contra a flora, eram na Amazônia Legal, né? Tá. Porém, nesse momento, podemos dizer assim, né, Renata, existe um movimento, né, de fiscalização ambiental que é gerado por imagens de satélite, né, que a gente tem acompanhado seguidamente alertas de softwares e aplicativos e o Map Biomas e tal, e isso está gerando alertas de desmatamento e fiscalização ambiental em todo o território nacional. Então, poderíamos dizer que, sim, a Amazônia seria o principal foco dessas infrações de supressão de vegetação, mas atualmente existe um número considerável desse tipo de infração nos demais biomas do país. Tá. Não, interessante. E assim, 70% é bastante, né? Eu achava que esse seria um número aí mais pulverizado, mas é bastante. E isso que você mencionou, eu acho que até é bacana da gente estar conversando, porque é uma novidade, né? Pelo menos eu entendo assim, dentro dos processos, tanto administrativos como até os judiciais, de você ter uma fiscalização só por foto de satélite, né? Então, e hoje as pessoas têm sido autuadas e tem respondido, né, a ação civil pública só com, né, demonstrativo de falta de satélite, do que era e do que está sendo. E é uma surpresa, porque, óbvio, a tecnologia vai modificando, vai avançando, a gente não tinha essa realidade no passado, e às vezes é até difícil de se fazer uma defesa, né, é complexo, né, Alexandre? Não é uma coisa tão simples, né? Fazer a prova negativa, né, Renata? É bem Exatamente. complexo fazer. É claro que a gente tem que entender, né, e nós, advogados, né, que é um mercado consideravelmente conservador, né, com uma certa dificuldade de inovação, apesar de que no direito ambiental talvez nós estejamos um pouco mais avançados, mas de entender que o mundo está evoluindo, né, e a tecnologia ela veio justamente para auxiliar nos processos. E na área ambiental, obviamente, né, por mais que a gente trabalhe na defesa, muitas vezes, de uma empresa, de um cidadão que tenha feito um desmatamento, nosso objetivo é que isso não ocorra. Nós, em última análise, estamos também trabalhando na defesa e na preservação do meio ambiente. O que a gente luta, obviamente, é que quando isso ocorra, quando haja irregularidade, quando haja equívocos, as punições sejam justas, né? As multas aplicadas sejam razoáveis e proporcionais de acordo com a infração cometida. E a utilização de tecnologia, eu tenho certeza que ela é um importante instrumento colaborativo nas ações de fiscalização. Agora, quando ela se torna única e exclusivamente a fonte de prova, eu tenho ainda as minhas ressalvas, né? Justamente porque ela pode servir como um instrumento, mas não como o principal meio. Acho que ainda nada substitui, né? Claro, a gente tem que entender que em certas situações de difícil acesso, né? Em situações que envolve
crimes ambientais de grave monta, talvez a gente possa fazer uma ponderação diferenciada, mas, na regra geral, eu acredito que uma vistoria, né, outros elementos presenciais que possam ser feitos pela fiscalização ambiental ainda são extremamente importantes, obviamente ratificados pela imagem de satélite, né, pelo uso de outros instrumentos de fiscalização. Uhum. Não, você fez aí ponderações excelentes, Alexandre, porque realmente o que a gente às vezes observa é essa imagem de satélite ser a principal prova, né? Se não a única, é difícil às vezes refutar, é o que você falou, é a prova negativa, porque tem vezes que você fala assim, como que eu faço essa prova negativa, né? Não dá muito para você construir depois algo que foi lá atrás. Então, realmente complicado, é complexo todo esse processo, é complexo até para a gente explicar, né, como na questão lá anterior, a gente passar isso para o cliente, explicar tudo isso, e parece às vezes simples, né? Não, eu vou lá, pego uma imagem de satélite de tal ano, mas de repente você até compra a imagem, mas tem nuvem naquele dia que foi tirada a imagem, né, da foto satélite, para você fazer uma contraprova. Então, tem várias nuances aí que torna, né, às vezes, a defesa aí com base somente, né, nessas questões no dia a dia. Então, bem pontuado aí, teria que ser um arcabouço aí para ser analisado como prova de fato, né? E muitas vezes a gente acaba não tendo, ou não sendo considerado, né? E, Alexandre, a questão, né, que eu acho que é muito sensível, até que a gente falou um pouquinho aí da Amazônia Legal, a gente sabe que tem uma atuação bastante grande das ONGs nesta região, mas como que é, de fato, o papel das ONGs? Elas acabam ajudando ou atrapalhando nesse processo de fiscalização junto aos órgãos ambientais? Ou mesmo, muitas vezes, até algumas fazem, né, de forma, às vezes, até reiterada, denúncias no Ministério Público, mas como que é esse papel aí das ONGs? Olha, eu acho que essas organizações que representam setores da sociedade, né, setores ambientalistas da sociedade, estão, de alguma forma, fazendo o seu papel, fazem parte desses players que estão jogando aí dentro das ações de fiscalização. Obviamente, sabendo que não é o papel delas fazer a fiscalização ambiental, mas partindo do pressuposto que são representantes da sociedade e estão ali de certa forma, autorizadas, legitimadas por algum tipo de constituição jurídica para fazer uma denúncia, para fazer uma investigação, eu acredito que estejam, obviamente, dentro de uma atuação, né, razoável que elas possam fazer, colaborando com a fiscalização ambiental. O que tem que ter o cuidado, acho que, obviamente, né, o filtro deve ser feito pelo órgão ambiental, pelo Ministério Público, para poder dizer se aquilo que está sendo denunciado tem sentido, não tem sentido, né? É uma denúncia com fundamento, com substância, ou simplesmente é uma mera especulação. A gente sabe, né, que tem organizações sérias trabalhando muito positivamente em prol do meio ambiente, mas também sabe de outras entidades que têm interesse meramente especulativo, meramente, né, o objetivo delas é tumultuar o trabalho que é bem feito e é bem realizado. Então, acredito que, como conceito, podemos dizer assim, de organização não governamental, eu entendo que elas possam sim fazer um ótimo trabalho. E aí cabe, né, ao Ministério Público, que muitas vezes recebe essas denúncias, e ao órgão ambiental, poder fazer o filtro para que isso não se torne um sensacionalismo barato. Uhum. Não, perfeito. E às vezes, até pelo tamanho do Estado que a gente tem, pelas dificuldades e limitações que o Estado tem, as ONGs elas são importantes para o dia a dia, né? Em às vezes lugares mais remotos, então não tem muito quem fiscalizar. Realmente é importante esse papel, e é o que você falou, que eu acho que é fundamental, é o bom senso daí do órgão ambiental e do Ministério Público ter este filtro, né, antes de lavrar um auto de infração, de propor uma ação,
porque só quem responde um processo, um auto de infração, sabe a dor que é responder um processo, né, na esfera ambiental. Então, não dá para a gente tomar como base de que todo mundo é criminoso, todo mundo está ali para cometer algum dano ambiental, né? A gente sempre tem que partir da boa-fé. Óbvio que a gente sabe que nem todo mundo tem a boa-fé, mas também não é criminalizar todo mundo, né, Alexandre? Eu acho que é um pouco Aí, esse... ainda estamos sobre a égide constitucional da presunção da inocência, né, Renata? Então, vamos pensar dessa forma no primeiro momento, né? É isso mesmo. Mas realmente, né? Eu acho que é um papel importante aí. E lembrando que eu acho que todo mundo também tem o papel, né? E o poder, de repente, diante de uma situação não regular ou inadequada, fazer uma denúncia. E ao próprio cidadão ele também cabe entrar com uma ação popular em alguns casos, né? Então, eu Exatamente. acho que é importante a gente lembrar que todo mundo, até a própria Constituição Federal, né, fala que o meio ambiente é um direito, é um dever de todos, e cabe a todos ali o papel da preservação, né, da conservação. Então, só relembrando aqui um pouquinho. Exatamente. Não, e a lei de crimes ambientais, lá no artigo 70, se eu não me engano, estabelece que todos que tiverem conhecimento podem, né, fazer uma denúncia, podem destinar para que a autoridade competente faça a devida apuração. Então, os canais todos, e todos os órgãos ambientais têm canais de denúncia, né, o Ministério Público tem canais de denúncia, tem as linhas verdes, os órgãos ambientais aí, que podem ser feitas as denúncias, mas justamente, né, isso é uma situação que ocorre sistematicamente, né, nos órgãos ambientais, é o recebimento de denúncias infundadas, né, muitas vezes é até uma própria briga de vizinhos que tem tal uma dificuldade, uma briga por algum ABC motivo, um está denunciando o outro, ou porque tem alguma questão vinculada à atividade econômica, e o cara faz uma denúncia. Isso aí é o papel também do agente fiscalizador ter esse bom senso que tu bem mencionaste e fazer o filtro para que a gente possa ter uma fiscalização bem mais adequada. Sim, não, perfeito. E Alexandre, para quem, né, eventualmente aí tem alguma atividade econômica ou de repente até uma determinada propriedade que sabe que vai sofrer aí uma fiscalização por conta de algum processo de autorização, de licenciamento, o que você recomenda para que, né, como se preparar aí para uma inspeção ambiental? Olha, Renato, o que eu recomendo é que as pessoas tenham ações preventivas, né? Seja contratando uma consultoria ambiental, uma assessoria jurídica ambiental, para que possa atestar que a regularidade do empreendimento esteja acontecendo. É muito comum, né? E eu já participei, já fui representante de órgão ambiental e estando do outro lado do balcão agora, é comum, por exemplo, de uma empresa, uma atividade receber uma licença ambiental e guardar aquela licença na gaveta, né? E aí não está vendo se as condicionantes estão sendo cumpridas, né? As condicionantes são as obrigações que a empresa deve cumprir, as obrigações ambientais que estão estabelecidas na licença, ou de repente aquela licença fica com o consultor ambiental e não há um diálogo entre a consultoria ambiental e o empreendedor que está fazendo determinada atividade. Ou seja, a minha recomendação é que as ações preventivas sejam muito inseridas dentro da própria empresa, ainda mais atualmente, né, dentro desse novo momento que a gente vive, né, onde as condições de ambiental, social e governança, ESG, estão tão inseridas nessa cadeia de mercado entre fornecedores, entre consumidores e todos os envolvidos. Eu entendo que a empresa tem que ter esse cuidado preventivo para que não sofra
quando sofrer uma fiscalização, uma ação de fiscalização, ela seja meramente rotineira, né? Para que as coisas estejam funcionando adequadamente. Claro que ninguém está sujeito a ter uma irregularidade, né, a ter algum problema. A gente sabe que isso pode acontecer. Estamos trabalhando com atividades utilizadoras de recursos naturais ou potencialmente poluidoras, mas a ação preventiva, ela é um investimento que a empresa faz, sem dúvida nenhuma, sai muito mais barato ela ter uma regularidade ambiental prévia do que depois ter que responder a um processo administrativo, a ter que pagar uma multa ambiental, a ter que responder uma ação judicial decorrente de alguma irregularidade. Não, e quando ela atua, né, de forma preventiva, esse recurso, ele é um investimento. Depois, quando vira uma autuação, já é um custo, né? E eu acho que é essa mentalidade que o empresariado precisa aceitar, porque muitas vezes a questão ambiental, melhora do processo produtivo, muito embora a gente tenha leis muito fortes, muito rígidas, como não tem um retorno visível, né? Como de repente na questão tributária de um benefício tributário, é difícil enxergar financeiramente o benefício do investimento na área ambiental, principalmente na questão da consultoria, né, Alexandre? Porque para quem trabalha na consultoria, acho que consegue identificar isso. O ganho é muito maior. Você deixar para responder, que é o que a maioria das pessoas faz, aí depois eu vejo o que acontece, a gente sabe que o prejuízo, né, já aconteceu e para você remediar isso é mais complicado. Então, realmente, o atuar na forma preventiva, principalmente nesse novo mundo que a gente está vivendo, das questões ESG, a questão do compliance, né, cada vez mais forte. Então, cada vez mais... Renato, desculpe te interromper, mas Imagina. vinculada à própria imagem da empresa. Exatamente. A empresa, a gente tem visto, né, não só inserida dentro do contexto, mas para trazer uma imagem para fora, mas que isso não seja somente a imagem, né, não seja, né, o que tu falou também do ESG, não seja o greenwashing, né, não seja aquela lavagem verde para a empresa se mostrar bonitinha para o mundo exterior e lá dentro está fazendo as piores coisas e não está cumprindo, no mínimo, com a regularidade da licença. Que seja Então, prática mesmo, né, Alexandre? Que não seja só uma imagem, né? É isso mesmo, e cada vez mais importante, né? Acho que essa questão aí da prevenção. E é o que você falou, a fiscalização, ela é algo rotineiro. A gente sabe que imprevistos, situações, porque a atividade industrial, principalmente, ela é dinâmica, e às vezes até para quem é proprietário rural, que também está sofrendo alguma fiscalização, alguma coisa, todas as atividades são muito dinâmicas, né? Então, às vezes, você deixou de um jeito num dia, no dia seguinte, por alguma outra questão, aquilo foi modificado, então sai do contexto, e se você sofre uma fiscalização, determinado produto que é para estar num lugar, não está em outro, né? Então, a gente sabe que acontece. Mas é muito mais fácil, né? Você tendo procedimento, você tendo uma regularidade, é muito mais fácil depois você atuar do que, né, só de forma aí corretiva. Então, importante é esses pontos colocados. E, Alexandre, uma outra questão, né, você que também está bastante aí no meio acadêmico, como que é tratada a questão da fiscalização no meio acadêmico? Porque eu acho que não é um assunto que a gente, às vezes, aborda com frequência, né? Acho que fica muito mais ali no processo, tanto processo administrativo quanto processo judicial, mas a fiscalização em si, não sei, queria escutar de você. A fiscalização, ela vem ganhando, acho que uma importância não só na sociedade, no mundo profissional, mas também no meio acadêmico, considerando, digamos assim, o aumento do número de ações de fiscalização e isso gerando um reflexo em todos os setores. Vou te dar um exemplo, né? Quando eu escrevi meu livro que tratava de fiscalização ambiental, a primeira versão do livro, lá em 2013, eu não tinha, ou não existiam na época,
eu podia contar nos dedos de uma mão o número de obras que tratavam do tema, certo? Especificamente do tema, não existia um estudo significativo a esse respeito. Agora, se a gente conseguir fazer um mapeamento, e eu faço esse mapeamento, porque é um tema que eu trabalho bastante, a gente já consegue identificar trabalhos nesse sentido, né, avaliações nesse sentido, outros autores também escrevendo e doutrinando sobre o tema, e inclusive a academia se debruçando um pouco mais, trazendo, até eu vejo isso com uma enorme importância, Renata, até trazendo para a academia para um mundo real. Né? A academia, o mundo acadêmico, ele fala muito de teoria, de doutrina, e muitas vezes a gente não consegue trazer esse tipo de pesquisa para um elemento prático. E eu, pelo contrário, né, inclusive na minha pesquisa do doutorado, é justamente nesse sentido, é trazer a linha da fiscalização do processo administrativo, e no caso específico da conciliação ambiental, da academia para o mundo prático. Então, eu acredito que a gente tem evoluído, né, a academia como um todo, especialmente dos colegas que trabalham a área do direito e o direito ambiental, tem feito um esforço significativo para que a gente trate as questões que a gente vive no dia a dia sejam vistas também pela academia, para que a gente possa fazer essa integração entre teoria e prática. Uhum. Ah, maravilha. E Alexandre, me divide aqui comigo, né? Quais são os maiores desafios que os advogados, né, que atuam aqui na área ambiental, eles enfrentam em relação à fiscalização no Brasil? Em relação à fiscalização, eu poderia dizer que existe ainda um desconhecimento, né? E como a gente falou no início, né, Renata, o cliente, quando recebe uma notificação, recebe um auto de infração, ele muitas vezes não dá a devida importância para o profissional jurídico ou mesmo consultor ambiental que possa dar um suporte para isso. Então, ele acaba guardando aquela notificação numa gaveta, ele acaba passando para um advogado, para uma pessoa que tem um trabalho muito mais generalista, não é uma pessoa especializada, e aí muitas vezes essa defesa ou essa contra-argumentação que deveria ser feita de uma forma mais categórica em relação aos processos, ela acaba se perdendo. A gente acaba perdendo oportunidades que podem ser utilizadas, estratégias de defesa, estratégias de conciliação, estratégias de transação que a gente possa eventualmente fazer na esfera penal, na esfera civil e na esfera administrativa, justamente porque o cliente ou a consultoria que está dando suporte não tem uma especialização, um conhecimento necessário. Eu acredito comigo, e acredito que contigo, muitas vezes possa acontecer, da gente atender demandas reflexas, podemos dizer assim, né, que já passaram por um advogado ou por uma consultoria, né, que poderiam ser muito melhor estruturadas as defesas, a estratégia, se tivessem sido acompanhadas desde o início. Mas, né, o cliente assim não o fez, e a gente tem que ficar apagando incêndio mesmo. Às vezes aqui acontece, né, acontece algumas situações do processo já está no cumprimento de sentença. Daí traz, você fala assim, e agora, né? Tudo bem, vamos lá. Ou então, assim, um pouco antes do cumprimento de sentença, já deu até 2 anos que não dá nem para você entrar com uma rescisória, mas já teve decisão do tribunal. E é isso, né? Você não consegue trabalhar com todos os elementos, porque isso não foi discutido. Então, realmente, né? O mundo ideal é a gente pegar ali no momento da produção da prova mesmo, porque você já direciona de uma forma um pouco mais estratégica. Isso que você falou, eu lembrei, né? De repente, da correspondência chegar e guardar na gaveta. Hoje em dia é tudo mais digital, né, Alexandre? Mas eu já tive situação
da pessoa receber na empresa, sair de férias, deixar na gaveta, 30 dias depois volta, fala assim, olha, eu recebi isso aqui, né? E o que é para fazer? Agora nada. Exatamente. Mas Agora não tem mais o que fazer. Mas, Renata, isso, né, por mais que esteja digital, isso aconteceu com um cliente meu agora, em dezembro, É, né? Em dezembro, exatamente essa situação que você falou. Ele recebeu em dezembro, foi para suas férias e quando voltou ele trouxe o documento, é, né, com prazo, obviamente, encerrado. Então acontece ainda a gente é, consegue ver isso aí é. sistematicamente no nosso dia a dia. É, eu acho que no fim isso deve acontecer em todas as áreas, né? Que como a gente trabalha aqui no ambiental, mas eu acho que o ambiental, principalmente na parte processual, que é o que a gente estava falando da questão da estratégia, eu acho que acontece um pouco mais, porque daí não é desmerecer, né? Mas assim, o advogado trabalhista, de repente, está mais no dia a dia, eu passo para ele, ou passo para algum outro profissional que está ali mais no dia a dia da demanda da empresa. Mas a questão ambiental, ela é tanto jurídica quanto técnica, né? Então tem essa questão também que acho que a gente tem que tentar conciliar. Ah, então, por isso que é importante, como você bem disse, né, Alexandre? A questão aí de ter um profissional com conhecimento para direcionar mais as questões. Bom, Alexandre, e para a gente finalizar, né? Eu sei que o papo está muito bom, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a nossa audiência. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Renata, né? Essa advogada competente, qualificada e ativa aí, que trabalha na questão ambiental, e dizer para todos os colegas que estejam nos assistindo, especialmente porque a Renata, inclusive, faz parte da nossa associação, a União Brasileira da Advocacia Ambiental, e gostaria de que todos os profissionais jurídicos que ainda não conhecem a nossa associação acessem as nossas redes sociais, busquem o nosso site, né, União Brasileira da Advocacia Ambiental, uba.org.br, ou lá nas redes sociais do Instagram, por exemplo, Uba Brasil, para tomar conhecimento, né, da gente que está dentro desse perfil associativo e colaborativo, a gente poder trabalhar em conjunto e poder reforçar a nossa atuação acadêmica e profissional junto com os demais profissionais. É um grupo bastante coeso, com os melhores profissionais do Brasil que trabalham com o direito ambiental na advocacia pública e privada, e fica o convite para que todos os colegas que tenham interesse em participar, em conhecer a União Brasileira da Advocacia Ambiental, o convite meu, e tenho certeza que é o convite da Renata para que todos conheçam essa nossa instituição. Também convido, né, para que quem não conhece, eu tenho um trabalho que fala especificamente, não vai, até apareceu aqui na tela, tem o livro de fiscalização ambiental. Quem quer saber um pouquinho mais sobre o assunto, dentro de uma perspectiva teórica, mas também muito prática, dá uma conferida aqui, uma edição mais renovada que a gente fez, foi lançada agora no final do ano de 2023, Fiscalização Ambiental, para saber um pouquinho mais sobre esse assunto aí que eu e a Renata conversamos hoje. Alexandre, eu agradeço sua participação hoje no programa, né? É um assunto, como já comentei, de extrema importância, talvez um pouco ainda, né, comentado, porque normalmente se foca em outros temas, então sua experiência aí é muito grande, né? Muito bacana nessa área. E reforçando a UBA, né, que é o que você falou, é uma associação extremamente colaborativa, com profissionais, né, os melhores do Brasil estão lá, e realmente é um espaço lá para a gente trocar né, conhecimento, as dúvidas, as dores que a gente tem no dia a dia. Então, realmente, muito bacana. Tá? E só para finalizar, o link do livro, tá, Alexandre? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tá Para ótimo. facilitar a todos. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos. Bom, no programa de hoje, conversamos com o advogado e professor Alexandre Burman. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal.